Sabe aquela pergunta de US$ 1 milhão? Afinal, o que é a felicidade? Bom, hoje a gente vai mergulhar direto nessa que é, com certeza, uma das questões mais antigas da humanidade. E para isso a gente vai usar a estrutura genial criada pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi no livro Fluir, uma psicologia da felicidade. O que vamos ver aqui é algo que tem o poder de mudar completamente o nosso paradigma sobre o que de fato constrói uma vida plena. Já adianto que não tem nada a ver com sorte ou acasos do destino, mas sim com uma compreensão quase científica de como a nossa própria mente funciona. Certo, para a gente não se perder, a nossa análise de hoje está dividida em 6 partes bem diretas. Vamos passar por 1. O mito da felicidade. 2. A descoberta do fluxo. 3. Prazer versus desfrute. 4. As condições do fluxo. 5. O fluxo no cotidiano. E fechamos com a parte 6, um propósito unificador. É um mapa completo, saindo do caos até as aplicações práticas para a nossa vida. Então vamos lá. Parte 1. O mito da felicidade, o universo indiferente. Para começar, a gente precisa encarar uma realidade que é um pouquinho dura. O universo, no geral, é caótico, indiferente e, fundamentalmente, não foi construído para o nosso conforto. A natureza simplesmente não dá a mínima para a nossa satisfação pessoal. A frustração, na verdade, faz parte da regra do jogo, ela está profundamente entrelaçada na nossa existência. E é exatamente isso que nos leva a um fenômeno fascinante chamado de paradoxo das expectativas crescentes. Pensa bem. Por que a gente não é infinitamente mais feliz hoje em dia? Mesmo as pessoas com menos recursos em países desenvolvidos vivem com luxos materiais que fariam os antigos imperadores romanos morrerem de inveja. Eles não tinham televisão, ar-condicionado, encanamento moderno, nada disso. Só que o nível de felicidade geral simplesmente não disparou na mesma proporção. A grande questão é que, assim que uma necessidade nossa é atendida, a gente já passa a desejar mais. A mente foca naquilo que falta e, bum, a insatisfação crônica se instala de novo. Tem uma frase do filósofo J.S. Mill que resume isso com uma precisão cirúrgica. Pergunte a si mesmo se é feliz e deixará de sê-lo. Ou seja, a felicidade não é um objeto que a gente possa perseguir diretamente, como quem corre atrás de um tesouro. Se a gente tenta agarrar, ela escapa pelos dedos. A verdadeira satisfação surge meio que como um efeito colateral, sabe? Uma consequência de um envolvimento profundo e autêntico com a vida. E isso nos leva à parte 2, a descoberta do fluxo ordenando a consciência. É aqui que a gente encontra a grande resposta dessa análise. Se a felicidade não está no luxo, nem no dinheiro, onde ela está afinal? Para Csikszentmihalyi, a felicidade é, na verdade, uma condição de ordem interna dentro da nossa própria consciência. É sobre saber controlar como a nossa mente processa informação. E esse estado de ordem interna tem um nome que a gente ouve bastante por aí, o famoso fluxo, ou flow. Ele é definido como um estado ativo onde o envolvimento com o que estamos fazendo é tão absoluto, mas tão absoluto, que o resto do mundo literalmente desaparece. Imagina um marinheiro segurando uma corda esticada contra o vento ou um alpinista pendurado numa rocha calculando cada centímetro do próximo movimento. O corpo e a mente são levados ao limite máximo num esforço voluntário. A experiência em si é tão incrível que a gente faz até de graça, simplesmente pela alegria de fazer. Avançando para a parte 3. Prazer versus desfrute. Diferenças fundamentais. Agora, olha só, a gente precisa fazer uma distinção que é absolutamente crucial. Costumamos usar essas duas palavras como sinônimos, mas psicologicamente elas habitam mundos completamente opostos. E entender isso é a chave de tudo. Do lado esquerdo, o prazer. Ele é passivo, puramente biológico. Ele basicamente mantém o status quo. Comer um prato enorme quando estamos com fome ou jogar o corpo no sofá para maratonar uma série, tudo isso traz prazer porque restaura o equilíbrio básico do nosso corpo. Mas, sejamos honestos, não faz a gente crescer. Já do lado direito, a gente tem o desfrute. O desfrute exige esforço, exige atenção focada. Ler um livro denso, fechar um negócio super difícil, aprender a tocar violão. Pode nem ser tão gostoso no exato momento do esforço, mas, quando acaba, a sensação de realização é gigante. O desfrute força a nossa personalidade a crescer e a evoluir. Parte 4. As condições do fluxo. A anatomia da experiência ideal. Bom, vamos ver como essas engrenagens funcionam na prática. Porque entrar em fluxo não é sorte. Não é um raio que cai na cabeça num dia bom. Existem condições muito específicas para que essa mágica toda aconteça. Qualquer atividade que gera fluxo precisa ter alguns elementos bem rígidos. Primeiro, tem que ter metas muito claras. Pensa num cirurgião operando, ele sabe exatamente o que precisa fazer. Assim como um jogador de xadrez sabe que o objetivo é o checkmate.
Segundo, precisa ter retroalimentação imediata, o famoso feedback. A cada movimento a gente tem que saber se está indo no caminho certo ou não. É essa clareza que permite uma concentração profunda, silenciando aquelas preocupações chatas do dia a dia e dando para a gente um sentimento imenso de controle sobre a situação. E olha que brilhante essa relação entre desafio e habilidade. Se a gente encara um desafio altíssimo, mas tem pouca habilidade para lidar com ele, a ansiedade não acerta. Por outro lado, se a gente tem muita habilidade para um desafio minúsculo que acontece, tédio total. O fluxo acontece exatamente ali no meio, na fronteira perfeita onde o nível do desafio empata certinho com as nossas habilidades. E o mais legal é que, como a nossa habilidade vai melhorando com a prática, a gente é forçado a buscar desafios cada vez maiores para não cair no tédio de novo. É uma máquina de crescimento contínuo. Vamos para a parte 5, o fluxo no cotidiano. Encontrando o fluxo em qualquer lugar. Porque a gente pode até pensar, beleza, mas isso é só para um artista brilhante ou um atleta de ponta. Mas não mesmo. A pesquisa mostra que isso é um grande mito. O fluxo pode e deve ser acionado nas coisas mais banais do nosso dia a dia. Praticamente qualquer tarefa pode virar uma máquina de fluxo se a gente aplicar as regras certas. Cortar grama, esperar na recepção do dentista, arrumar a casa. O estudo chega a citar trabalhadores de linha de montagem que transformam um trabalho super repetitivo em um baita jogo mental complexo, sabe? Eles tentam quebrar os próprios recordes de tempo, criam regras internas, medem os resultados. Ao fazer isso, o que era um tédio vira um estado de profunda satisfação. Olha que loucura esse número, 54%. A pesquisa descobriu que as pessoas relataram estar no estado de fluxo em 54% do tempo que passavam trabalhando. E sabe quanto foi durante o tempo livre de lazer? Meros 18%. Isso vira a nossa intuição de cabeça para baixo, né? Mostra que o ambiente do trabalho, justamente por ter metas claras e desafios diários, acaba fornecendo muito mais ordem psicológica para nossa mente do que o tempo livre. O lazer, na maioria das vezes, é gasto de forma passiva, o que só gera apatia e aquela sensação de vazio. E agora chegamos na parte 6, um propósito unificador, a vida autotélica. Descobrir como acionar o fluxo no dia a dia é incrível, mas a teoria vai ainda mais longe. Ter momentos isolados de alegria aqui e ali é bom, claro, mas não é o suficiente para manter o caos existencial longe da nossa cabeça no longo prazo. A gente precisa de um passo final. O grande objetivo supremo de tudo isso é desenvolver o que ele chama de personalidade autotélica. Essa palavra chique quer dizer simplesmente fazer as coisas pela atividade em si, e não só esperando uma recompensa lá no futuro. Pessoas autotélicas conseguem transformar até situações mais caóticas e estressantes em desafios gerenciáveis. Elas acham sentido na própria ação e conseguem sobreviver a adversidades enormes porque o controle de como elas interpretam o mundo está 100% nas mãos delas. Então, o pulo do gato é que a gente precisa pegar todos esses momentos de fluxo e costurar numa coisa só, criando uma vida unificada e com sentido. E isso tem 3 passos básicos. Primeiro, escolher uma grande meta que dê norte para tudo. Segundo, focar energia de verdade para desenvolver as habilidades que essa meta exige. E por último, transformar a existência numa experiência única de fluxo. Quando o que a gente faz e o que a gente sente apontam para a mesma direção, a gente para de desperdiçar energia mental com dúvidas. O próprio caminho vira o destino. O universo lá fora pode até não ter sido desenhado para nos dar conforto ou satisfação de bandeja, mas a psicologia mostra que a nossa mente tem todas, literalmente todas as ferramentas para organizar o caos e construir a própria felicidade tijolo por tijolo. Só que, como a gente viu, nunca de forma passiva. A verdadeira realização mora exatamente do outro lado daquele esforço que a gente faz. Então, para a gente fechar essa análise, fica a reflexão. Se a felicidade genuína exige esforço e o crescimento constante, quais são os desafios que a gente está com vontade de abraçar logo de manhã quando abrir os olhos amanhã?